Fala, juventude, tudo certinho aí? Como é que vocês estão? Tudo beleza? A gente vai falar do grande autor mineiro João Guimarães Rosa com o livro Campo Geral. Então a obra da vez é Campo Geral do Guimarães Rosa. Bora ver o que esse autor, nessa obra, tem para dizer pra gente. Vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, para a gente começar esse papo aqui, antes de falar da obra efetivamente, desse texto aí, Campo Geral, a gente tem que falar um pouquinho do Guimarães Rosa, tá? Vale lembrar algumas coisas. A primeira é que o Guimarães Rosa faz parte da chamada terceira fase do modernismo brasileiro, né? Que é aquela fase que começou lá em 1945 e por aí vai, né? Foi pelos anos seguintes, ok? O pensamento das personagens ganhou força em relação à ação das personagens, tá? Nessa terceira fase, a gente destaca aí, né, o poeta João Cabral de Melo Neto, a gente destaca aí a grande autora Clarice Lispector e, claro, o Guimarães Rosa, que é o autor da vez. Joia? Então já anota aí, falar de Guimarães Rosa é falar da terceira fase do modernismo no Brasil. E ainda sobre a escrita do Guimarães Rosa, né, antes da gente começar a falar do texto, pessoal, falar de Guimarães Rosa é falar de algumas coisinhas específicas, tais como o sertão de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso? Meu, já toma nota. Falar de Guimarães Rosa é falar de um autor que só escreveu sobre o sertão mineiro, tá? Isso é bem importante, bem representativo. Tudo que a gente vai ver nesse texto de hoje e tudo que aparece na escrita do Guimarães Rosa, tá? Tudo se passava no sertão de Minas Gerais. Tudo que você encontra, ou muito do que você encontra na escrita lá dos livros dele, dos textos do Guimarães Rosa, representam a maneira como o sertanejo mineiro falava. Né? Lembra que a gente está falando de um autor que escreveu ali nos anos 1940, 1950. Ainda falando sobre linguagem, Guimarães Rosa também ficou muito conhecido como o grande neologista brasileiro. Lembra que o que é um neologismo? É a invenção de uma palavra. Então esse autor, ele inventava palavras, isso é importante, isso pode aparecer em prova, hein? Tá? Os vestibulares podem cobrar aí o processo de criação de palavras do Guimarães Rosa. E aí ele, né, rolava de tudo, rolava derivação, rolava prefixação, sufixação, o cara usava um monte de processos aí, né, que você vê lá nas suas aulas de gramática para inventar palavras. Então a gente tem um árduo trabalho com a representatividade do sertanejo mineiro, e um trabalho também bem interessante com a linguagem, né, que ao mesmo tempo que era representativa, também era muito inovadora. Já anota todos esses pontos aí. Esse texto aí, Campo Geral, na verdade é uma novela. O que é isso exatamente? O que define uma novela, pessoal? Primeiro é o núcleo narrativo e também o tamanho, beleza? Do texto. Enquanto outros tipos de texto, outros gêneros textuais, melhor dizendo, né, tem aí vários núcleos, né, de personagens, uma novela costuma ter um único núcleo. Joia? Então, numa novela, você costuma ter ali um núcleo que pode ser uma família ou um grupo de amigos ou ainda 2 ou 3 pessoas, simplesmente, e você não vai ter muitos núcleos. Sabe aqueles textos em que o personagem viaja, aí ele conhece o personagem, depois ele volta e conhece outros e conhece outros? Numa novela isso não acontece. Né? Então na novela você tem um núcleo familiar. No caso do texto de hoje, Campo Geral, o núcleo então gira em torno de uma família lá do sertão mineiro. A família do Miguelim. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Em relação ao tamanho, ponto importante também. A novela, ela é um pouco mais longa do que um conto e uma crônica, mas é mais curta do que um romance. Tá? Então a novela, pessoal, ela vai ter sempre algo em torno ali, ó, de assim, algo entre 40 e 60 páginas, beleza? Dificilmente um conto ou uma crônica vai atingir 40 páginas, dificilmente um romance vai ter menos de 60 páginas. Então essa coisa que ficou ali entre 40 e 60 páginas vai ser uma novela. É desse gênero textual, é desse estilão de texto que a gente vai falar hoje. Esse texto, o Campo Geral, ele foi publicado 2 vezes. Primeiro ele foi publicado num livro chamado Corpo de Baile, tá? 1956, e aí depois, né, a coisa fez muito sucesso, e em 1964 ele foi republicado, foi relançado num livro chamado Manuelzão e Miguelim, tá? Então você tem essas 2 datas aí na verdade. E aí,
Nesse livro, Manuelzão e Miguelin, né, a gente tem, pessoal, na verdade, duas grandes novelas aí, né, grandes no sentido de importância, beleza? A gente tem a novela que conta a história do Manuelzão, tá, chamada Uma História de Amor, não vamos falar dela hoje, não é nosso foco, e a gente tem também uma novela que conta a história do Miguelin, chamada Campo Geral, que é o que nos interessa hoje, beleza? O que acontece, pessoal? O lance é o seguinte, tá? Tudo gira em torno de uma criança de 8 anos de idade, que é o Miguelin. Ele é o personagem central. Tá? E lembra daquela ideia do núcleo específico? Né? O núcleo aqui é a família dele, ok? Então a gente tem o Miguelin, e aí a gente vai ter, né, os pontos mais importantes, as personagens mais importantes ao redor do Miguelin serão o pai dele, tá? A mãe dele, vai ter um tio também bem importante e os irmãos dele, né? Eu vou destacar alguns irmãos dele aqui, tá? E esse núcleo familiar, você vai ver que vai acontecer algumas coisas meio complexas aí, né? Mas na sequência a gente vai entendendo por que essas coisas vão acontecendo. Mais importante do que decorar o que aconteceu é entender por que essas coisas aconteceram. Tudo acontece numa região chamada de Mutum. Tá? Que fica lá no sertão de Minas. Tá? E aí, pessoal, olha que ponto interessante, não é? Ninguém acha o Mutum bonito, ninguém que tá lá gosta do Mutum. Principalmente a mãe do Miguelin, tá? Que é a dona Nhanina, beleza? A dona Nhanina, né, a mãe do Miguelin, ela acha o Mutum feio, né? Ela não gosta do Mutum e outros personagens também, eles são doidos para sair dali, eles odeiam o Mutum, né? O que o Miguelin acha do Mutum? A gente não sabe o que ele pensa do Mutum, tá? A gente sabe que ele reproduz o tempo todo a visão das outras pessoas. Então ele fala que a mãe dele não gosta do Mutum, ele fala que o irmão dele falou mal do Mutum, mas ele mesmo fala o que do Mutum? Até certo ponto da narrativa ele não fala nada. E lá no final do texto a gente vai ver que isso é bastante importante. Esse lance, né, do Miguelin enxergar o mundo pelos olhos dos outros é bem importante porque, pessoal, nós temos aqui uma narrativa em terceira pessoa, então o foco narrativo é terceira pessoa, porém tudo é narrado a partir do olhar do Miguelin, que acaba, por sua vez, se pautando pelo olhar de outras pessoas. Então a gente tem o olhar inocente de uma criança, mas que o tempo todo é atravessado pelo olhar dos adultos. O olhar da criança é inocente, né? Mas o olhar dos adultos já está o quê? Contaminado. Então, olha essa mescla, olha essa dificuldade. Ao mesmo tempo em que o Miguelin tenta olhar o Mutum e imprimir a sua própria opinião, né, a sua própria impressão do lugar e das pessoas, ele não consegue. Por quê? Porque o tempo todo tem alguém atravessando na ideia dele, né? Então olha o olhar da criança sendo sempre atravessado pelo olhar dos adultos. Guarda essa informação que ela é bem importante, hein? Daqui a pouco eu vou voltar nela. O fato é que o Miguelin, ele tem um irmão que é menor do que ele, é mais novo do que ele, mas é muito mais sábio, que é o Dito. E olha que interessante, a relação deles é muito doida, né? Tudo que o Miguelin vai fazer, ele pergunta pro Dito. Então o Dito, apesar de ser mais novo, é uma espécie de guia, tá? O Miguelin é extremamente dependente do Dito, tá? Guarda isso aí, tá? A figura do Dito é essencial, eles são muito próximos, um gosta muito do outro, tá? Então Miguelin tem 8 anos, o Dito é um pouco mais novo, mas ele que é o guia aí do Miguelin. O pai do Miguelin também é uma figura importante, é o Nhobero. Tá? E o Nhobero tem um irmão ali, que é o Terês, né, que acaba sendo chamado na narrativa de tio Terês. Por que tio? Lembra lá que a perspectiva é a do Miguelin. Então o irmão do pai acaba sendo o tio ali, ok? O tio Terês. Bom, o lance é que o Miguelin é um menino muito sensível, é um menininho fofinho, ele gosta de brincar com os passarinhos, ele tem alguns passarinhos numas gaiolas, ele tem alguns brinquedos ali, bem rústicos, bem simples, mas tem, tá? E o pai dele, o Nhobero, na verdade ele queria que o Miguelin fosse o quê? Fosse mais astuto, né? Aquela criança porreta e tal, cabra macho do sertão ali, aquela coisa, né, tal. E a relação deles, por conta disso, não é nada boa, tá? Quem, por sua vez, gosta muito do Miguelin e cuida dele, brinca com ele, o tio Terês, né? Só que ao longo da narrativa a gente acaba descobrindo que o tio Terês tinha uma relação ali, né? Tinha um caso com quem? Com a Nhanina, a mãe do Miguelin. Pois é, meu, né? O cara, ele tava ali tendo um caso com a esposa do irmão, olha que doideira tudo isso, não é?
Fato é, pessoal, que num dado momento da narrativa, começa-se a se desconfiar desse caso entre os dois, tá? E o tio Tereza, ele foge do rolê. Num dado momento, o Miguelinho, ele tá passeando ali pelo sertão, pelo Mutum, de repente ele ouve alguém chamar, né? Ele ouve alguém chamar. Quando ele olha ali, né, perto do mato ali e tal, é o tio Tereza, que olha pra ele e fala assim: ô, meu sobrinho, vem cá, ó, entrega essa carta aqui pra sua mãe, tá? Entrega essa carta. Meu, esse é um momento muito, assim, crucial da narrativa, porque o Miguelinho, ele não sabe o que fazer. Ele pega a carta, aí ele fica mal, e aquele conflito, ele pensa, ele não sabe o que fazer, né? Ele ama o tio, mas ao mesmo tempo ele sente, nem sabe por quê, mas ele sente que aquilo é errado. E tempos depois, ele volta no mesmo lugar, procura o tio e fala pro tio: tio, eu não entreguei a carta, desculpa, mas eu não consegui porque eu acho que isso é errado. E ele começa a chorar compulsivamente. O tio entende, dá um abraço nele e fala: não, meu sobrinho, tá tudo bem, não precisa entregar. Esse é um momento bem importante, por quê? Porque é um dos primeiros momentos que vai denotar o quê? O crescimento do Miguelinho. Então o Miguelinho, ele tá começando a sair da infância dele. Isso não vai parar por aqui, hein? Mas esse é um momento em que, ó, ele tem um impacto, ele não sabe o que fazer, mas ele toma uma decisão racional, consciente, adulta, se você preferir, ok? Então, um dos primeiros pontos aí que vão, né, demonstrar, denotar o crescimento, o amadurecimento do Miguelinho. Então a gente tem aqui uma narrativa, daqui a pouco eu vou falar melhor disso, mas é uma narrativa, né, que fala dessa passagem do nosso personagem central, do Miguelinho, né, da infância para o que pode ser deixado como já uma vida adulta, né, deixando a infância para trás, tá? Num dado momento, o Dito, que é o irmão dele, mais novo, mais parceirão, né, o Dito corta o pé. E imagina, a gente está falando de meados dos anos, né, 1950, meados aí do século XX, sertão de Minas Gerais, né, meu, imagina, acesso a médicos e tratamento, imagina, não tinha nada disso. Então ele corta o pé, não consegue cuidar direito, a família não consegue cuidar, e a coisa vai infeccionando, e o Dito morre, cara. O Dito morre, né? Quando o Miguelinho perde o Dito, ele fica muito triste, ao mesmo tempo muito resignado, né? E ali a gente tem de novo, um momento de crescimento. Então a perda do Dito reforça esse crescimento, esse amadurecimento muito duro. Você vê que o amadurecimento aqui, ele não é fofinho, é uma vida muito dura para o Miguelinho, né? Então tem também a morte do Dito, que é bem pesada. E como se não bastasse, tem ainda um terceiro evento que aí, meu, é pesadíssimo de ler, é pesadíssimo, tá? O que acontece? Pessoal, um dos irmãos do Miguelinho, um cara mais velho, né, o Livaldo, que era um cara meio xarope, assim, né, um moleque meio tranqueirão, né? O que ele faz? Ele chega em casa um dia e começa a encher o saco do Miguelinho e bate no Miguelinho, né? Começa a encher o saco e vai pra cima do Miguelinho. O Miguelinho, né, não tá muito afim daquele lance, e ele vai pra cima do irmão, né? E aí o irmão começa a brigar na família ali e tal, e ele vai tentar defender, né, a própria mãe, ele tenta defender e tal, e vai pra cima tentando defender a família, tentando se defender e tentando defender a própria mãe, né? E aí, pessoal, olha que doideira. Ele apanha do irmão, né, o Miguelinho apanha do irmão mais velho, e o pai, o Nhobero, né, de uma maneira extremamente contraditória, ele entende que o Miguelinho, naquele momento, ele não agiu, a ação dele não foi positiva, ele não agiu bem. Por quê? Porque o pai entende que ele deveria respeitar a hierarquia familiar. Então, se o irmão era mais velho, ele tinha que respeitar e deixar o irmão bater em quem quisesse bater, né? E aí o pai, diante disso, ele resolve espancar o Miguelinho. Mas assim, é uma cena de espancamento mesmo, ele bate muito num menino de 8 anos. O Miguelinho, nesse momento, a impressão que dá é que explode o amadurecimento dele. Tá? O amadurecimento explode, ele não aguenta mais, ele olha pro pai ali, né, tá ensanguentado, tá cheio de hematomas, mas ele olha pro pai e em vez de chorar, ele começa a rir, né? Sabe aquela gargalhada, né? Quer dizer, eu que imagino assim, não sei. Tá? Então ele dá uma gargalhada, todo mundo acha que ele tá louco, mas a partir desse momento ele passa a ser mais respeitado pelos irmãos e pelo próprio pai. O pessoal fala assim: eita, esse moleque aí é zica, mano, o negócio, o bicho é louco, o barato é louco. Tá? E aí, a impressão que a gente tem é que aqui é o pico do amadurecimento, né? A explosão do amadurecimento do Miguelinho. Tá? Porém, depois disso, o Miguelinho adoece, né?
ele fica doente ali, um febrão, né? E o pai começa a se questionar, o pai entra num conflito, eu vou perder meu filho, já perdi um, né, o Dito, agora eu vou perder outro. Então você vê que o pai também é uma personalidade super complexa, ao mesmo tempo que ele espanca quando o filho fica doente, aí ele tá lá triste, parece que é remorso, mas será que é amor de verdade? A gente fica meio, né, é uma coisa meio ambígua, né? Bem característica da obra do Guimarães Rosa, né? Essa ambiguidade nas narrativas, tá? Fato é, pessoal, que o pai do Miguelín, o Inhobero, não aguenta todo esse remorso, e aí a gente descobre também que ele já tinha ali, pelas redondezas, cometido também um assassinato, ele tinha matado um cara, né, que ele achava que estava de caso também com a esposa dele, com a Yanina, né, e aí junta esse caso que a gente ficou sabendo dele ter matado um cara, com o fato dele ter espancado o Miguelín, enfim, o Inhobero se mata, ele comete suicídio enquanto o Miguelín está doente, né? Ah, ponto importante, hein? Antes disso, tem um ponto interessante aí também que, né, acontece de maneira rápida, mas também pode ser associado como um elemento ali, né, ligado ao crescimento, ao amadurecimento do Miguelín, tá? Antes, pessoal, né, do Miguelín adoecer, né, e o pai dele cometer esse ato aí, né, antes dele adoecer, o pai dele, né, no dia lá do espancamento, ele também quebra todas as gaiolas e brinquedos do Miguelín e solta os passarinhos do Miguelín. A impressão que nós leitores ficamos é de que é um momento de total amadurecimento, aí o amadurecimento é completo, é total, né? O crescimento. Por quê? Porque o Miguelín não precisa mais dos seus brinquedos de criança, né? Não precisa ou não pode usá-los. Fato é que ele não tem mais acesso a isso. E aí, depois de toda essa zica ali, pessoal, né? A avó do Miguelín, ela não suporta quando ela fica sabendo que, olha que doideira, e nós, leitores, ficamos sabendo meio que ao mesmo tempo, tá? A avó do Miguelín e nós, leitores, ficamos sabendo que depois que o Inhobero, o pai do Miguelín, dá cabo da própria vida, né, comete esse ato aí, o suicídio, né, a mãe do Miguelín resolve, enfim, assumir o romance com o tio Terês. E aí a avó não suporta, fala, não, isso é muito pra minha cabeça, e vai embora. E aí o Miguelín, ele fica ali meio que numa família totalmente desestruturada, o que aconteceu, zicou tudo. Fato é que na cena final do livro, olha que coisa interessante, aparece um doutor, né, é chamado ali de doutor no livro, aparece um doutor, tá? E quando ele tá passando ali pela região do Mutum, olha que coisa maravilhosa, essa cena é linda. O Miguelín olha pra ele e fala, ei, ô moço, o que é isso aí na sua cara, no seu olho? Né? E aí o doutor olha e fala, isso aqui, ué, isso aqui é um óculos, você quer colocar? E o Miguelín fala, quero, e coloca. Quando o Miguelín coloca, ele olha, regala o olhão e a cena é linda, porque a primeira frase que sai da boca dele é, o Mutum é bonito, né? Ou seja, pessoal, no final das contas a gente descobre que o Miguelín, além de ser uma criança fofinha, sensível, né, é super atento às pessoas e tal, o Miguelín tinha miopia. Ele simplesmente precisava de óculos, por isso que ele não conseguia ter uma opinião própria, né, a respeito do Mutum. Então ele colocar os óculos de maneira metafórica significa o quê? Que agora que ele se tornou de fato adulto, ele pode agora enxergar pelos próprios olhos e não mais pelos olhos das outras pessoas, pelos olhos dos adultos. Entende a metáfora? Não. Tá? Então agora ele está enxergando bem e pelos próprios olhos. E aí, essa é a cena final aí. Esse livro do Guimarães Rosa é um livro que fala, entre outras coisas, né, a respeito justamente disso, do processo de amadurecimento num cenário em que não favorece nada um amadurecimento gostoso, fofinho e tranquilo. Tá? Então o amadurecimento aqui é pesado, é intenso, essa é a grande metáfora aí, né? E a metáfora dos olhos, né, do óculos no final, é bem interessante também para a gente poder pensar sobre todas essas questões aí. Tudo certo, queridos e queridas? Bom, pessoal, é isso, né? Mais uma vez, brigadão aí pela sua companhia, pela sua parceria. Tamo junto, continue estudando, tá? Nós não vamos deixar vocês sozinhos aí, beleza? Leio, logo escrevo, como sempre, ativa o sininho, se inscreve no canal e assim você não perde nada. Até um próximo vídeo, valeu e tchau!